Ok, vamos tentar. Ela disse que não está conseguindo fazer live lá pelo perfil profissional dela, né? O perfil da terapia. Aí ela pediu para eu retornar com a live aqui e aí vai entrar com o perfil pessoal. Então sejam bem-vindos novamente. Quem está entrando, esse aqui é o Apolo. Apolo. E aí, cara, vai continuar. Tá bom, vamos dar um leite aqui. Aqui. Vai continuar, cara. Peraí, resolveu o problema do Apolo. Vamos lá. Então vou chamar aqui a Grazi e vamos entrando aqui. Vamos lá. Continuar a falar sobre psicologia preta. Agora com a Apolo mamando aqui. Vamos ver. Ah, sim. Voltamos. Voltamos. Tá todo mundo me vendo? Eu tô te vendo agora. Normal. Tava congelado e só ouvindo a tua voz. Beleza. Então, Pergunta aí pro povo. Pessoal, vocês estão me vendo? ó, vamos ver. Tá funcionando? Deixa eu arrumar aqui, marido. Ok. Eu não tô me vendo. Tá todo mundo me vendo, que deu. Vê se melhorou. Tá bem? Tá ótimo. Então, Tá ótimo. então, beleza. Vamos voltar. Não tem Instagram para parar a gente, não. Eu Não. tenho vários perfis. Se não der certo em um, a gente entra no outro. Então, você estava falando sobre o racismo no relacionamento. Chegou uma Isso. pergunta se você já recebeu alguém no seu consultório falando sobre racismo no relacionamento. Como é que foi isso? Muitas vezes. E assim, o racismo também impede muitas pessoas de entrarem em um relacionamento. Por quê? As pessoas, elas se sentem inferiores, elas se sentem desmotivadas, elas não têm autoestima, então elas não conseguem nem ir adiante para dar uma investida em alguém. E aí, independe se esse alguém é preto, se esse alguém é branco, se esse alguém é pardo, as mulheres, principalmente, elas têm uma baixa autoestima muito grande. Então, elas ficam sempre naquela expectativa de que o outro vai vir, de que o outro vai dar realmente aquele primeiro passo, né? Então, as mulheres ainda têm essa dificuldade, os homens também têm essa dificuldade de se relacionar, porque ainda estão nessa comparação com o outro. E esse outro não necessariamente é alguém branco. Às vezes é alguém que tem uma condição financeira melhor, às vezes é alguém que tem um vínculo social melhor, às vezes é alguém que tem relações pessoais melhores. Então, essa pessoa ela está sempre se vendo como inferior. E até esse momento que a gente estava aqui, nesse intervalo, eu dei uma pesquisada sobre a síndrome do impostor. E pelo que eu vi aqui, essa síndrome, na verdade, nem deveria ser considerada uma síndrome dentro da psicologia. Porque essa síndrome do impostor, ela é relacionada ao auto-boicote, que não tem a ver com o racismo. Nenhuma pessoa preta tem auto-boicote. As pessoas pretas, elas sofrem racismo. O racismo não é uma invenção, o racismo não é uma impressão, o racismo não faz a gente entrar numa onda de vitimismo. O racismo é algo que realmente agride a nossa autoestima. E isso coloca a gente como uma sensação de que somos realmente inferiores. Mas isso não tem a ver com auto-boicote. Então, essa síndrome não tem nada a ver com a sensação do racismo na subjetividade das pessoas pretas. Porque quando a gente está falando de inconsciente, a gente está falando de algo que move mais de 90% das nossas sensações, sentimentos, emoções e atitudes. Então, se mais de 90% diz pra gente aqui dentro que a gente está errado, a gente vai se sentir errado mesmo. Então, até para se relacionar com alguém, a gente tem que superar o efeito do racismo no nosso inconsciente. E aí vem a descolonização do inconsciente das pessoas pretas. Então, quando você tem esse movimento interior, você se fortalece até para se relacionar amorosamente com alguém, porque você está se sentindo inteiro.
o que deixa a gente nessa busca sempre por alguém, nessa busca de aceitação, é porque a gente tem uma sociedade que não nos aceita. E isso é uma realidade. Isso não sou eu que estou inventando, não foi o Lucas que inventou, não foi a psiquiatra que estudou em 1930 sobre isso, não foi ela que inventou. Isso quem inventou foram os colonizadores, né? Foram as pessoas que criaram essa coisa de raça, porque até então os pretos africanos não eram pretos africanos, eles eram africanos, né? Quem diferenciou entre branco e preto foram os europeus, foram os portugueses, foram os homens que foram lá e que colonizaram essas pessoas. Então, até então, realmente, eram só pessoas de outro continente. E aí, quando isso vem na nossa subjetividade, isso dói. Essa diferenciação que coloca a gente como errado, como inferior, machuca realmente. Então, não é vitimismo, não é síndrome de auto-boicote, não é nada disso. É realmente a dor que o racismo causa. E nas nossas relações amorosas, isso vem muito mais pesado. Por quê? As meninas pretas, quando crianças, não eram as escolhidas para ser as sinhazinhas, não eram as escolhidas para ser as melhores dançarinas, não eram as escolhidas pelos meninos, não eram as escolhidas como mais bonita da turma. Então, isso é uma lembrança que a gente traz e que realmente dói. E a construção da autoestima, ela é parte nossa e parte da sociedade. Então, a parte da sociedade, para as pessoas pretas, não existe. Não existe. Porque apagam todas as nossas características ou dizem que elas são erradas. Então, há muitos anos a gente vem lutando para provar que a gente pode ser maravilhosa do jeito que a gente é, com o que a gente tem. E aí é um movimento que é cansativo. Então, as pessoas, quando chegam até mim, elas já chegam muito cansadas. Tipo, não é possível que ninguém me veja, não é possível que ninguém me ache bonita. Não é possível que o meu namorado me trocou por uma menina só porque ela era branca. Não é possível, alguma coisa de errado eu tenho. E aí começa o grande problema da baixa autoestima, que é devido ao racismo. Ah, Grazi, mas tudo é racismo? É, tudo é racismo. Basicamente é isso. E a Lorena, que foi que fez a pergunta, complementou, né? Falou que uma das meninas, eu acredito que talvez ela seja do nosso grupo de mães, ela falou assim, uma das meninas perguntou sobre a solidão da mulher preta, sobre não conseguir se relacionar e não ser assumida. Essa questão de ser assumida, eu falei até sobre isso numa live que eu fiz com a Jaci Lima na terça-feira. Essa live durou 3 horas e 40 minutos. Então você imagina. 3 horas e 40 minutos falando sobre. O tema foi relacionamento. Não, foi responsabilidade afetiva e a solidão da mulher preta. Então, foram 3 horas e 40 minutos falando sobre isso. Então, assim, quando a gente observa de onde vem essa necessidade de ser assumida, a gente entende que não é de 1990. A gente entende que é da época pós-abolição. Por quê? Porque as mulheres pretas tinham dificuldade de se relacionar com os homens pretos porque eles ainda eram escravos ou estavam procurando emprego. E elas estavam em casa com os filhos. Ou então, quando elas não eram casadas, elas que estavam trabalhando na casa das sinhás, ganhando muito pouco e sendo totalmente desvalorizadas. Ou então, quando elas não conseguiam, que eram homens, ou homens imigrantes, ou os próprios senhorzinhos lá das fazendas, e eram casados com mulheres brancas. Então, eles tinham um relacionamento com elas, sim, mas eles não poderiam assumir. Então, esse termo assumir é um termo colonial. A gente tem que ir se livrando disso. A gente não precisa que ninguém nos assuma. Se a gente entende que namorar, se relacionar é uma parceria, a gente não precisa que venha um homem para nos assumir. Quando a gente usa esse termo, a gente está colocando na época da escravidão, na época pós-abolição, onde as mulheres tinham sim a necessidade de serem assumidas para ganharem um nome, para estar com um status social entre outras mulheres, para ser uma mulher, porque até então existia nessa época as mulheres e as escravas. Existiam nessa época, depois
da libertação das escravas, existia as mulheres e as pretas. Então, entende que as pretas e as escravas continuavam no mesmo nível inferior? Então, quando a gente olha para esse termo assumir, a gente está falando dessa época. A gente está trazendo essa dor, que não é uma dor da atualidade. Que a mulher de hoje em dia se sustenta, se banca, é responsável por si mesma, ela tem condições de trabalhar, de buscar a independência dela. Ela não precisa que um homem assuma estar com ela. Então, o termo assumir vem trazendo ainda uma marca escravocrata. E a gente tem que se livrar disso. Quando a gente olha para uma relação saudável, ninguém precisa assumir ninguém. Ambos estão se relacionando. E todo mundo sabe, todo mundo vê. Eu não tenho uma necessidade de, porque eu quero ser assumida por ele, porque eu preciso me sentir inclusa. Eu preciso que a família dele me conheça para ele realmente me assumir. Gente, isso já passou. Se a gente quer ser realmente vista como uma mulher, reconhecida como uma mulher, a gente não precisa se colocar numa posição inferior ao homem. E nem digo só homem, porque aí entra qualquer tipo de relação. Relação lésbica, relação bissexual. A gente não tem que ter ninguém para nos assumir. Quando a gente entende que alguém tem que me assumir, é como se eu admitisse um relacionamento escondido. E aí, o que não está escondido tem que ser assumido. Entende? Que tem uma relação total de inferioridade. Então, olha para essa relação se colocando como a mulher da relação. Não como a pessoa que tem que ser assumida. A solidão da mulher preta é uma solidão real, assim como a solidão do homem preto também é uma solidão real, porque quando a gente está falando de um recorte social, a gente está falando de comunidades aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na zona norte do Rio de Janeiro, na Baixada, as pessoas pretas se relacionam e ninguém fica na solidão. Porque eles não conhecem isso de, mas o preto só gosta da branca, mas a branca é palmiteira, porque o preto que só pega branca, ele é palmiteiro. E isso não existe para eles. Eles se relacionam com o que tem. O que tem ali é a mulher preta. Então é a mulher preta que ele vai valorizar e que ele vai ficar, sabe? Então, assim, a gente tem que olhar o recorte que a gente está fazendo. Esses termos são muito conhecidos na linguagem universitária, na linguagem da internet, as pessoas que têm um acesso a um estudo um pouquinho maior. Quando a gente olha para uma comunidade, quando a gente olha para pessoas que estão ali, entre aspas, muito mais à margem, a gente vê que eles estão se relacionando entre si, eles estão tendo filhos entre si, os filhos estão vendo pais pretos e vão buscar mulheres pretas também. Então, com quem a gente está se relacionando para entender que a gente está se sentindo só? Entre quem a gente está falando para perceber que, mas ele não quer me assumir. Quem não quer te assumir? Quem precisaria realmente te assumir? Sabe? É uma busca realmente de conhecer o seu valor enquanto mulher, de reconhecer a sua ancestralidade, a sua força. As mulheres africanas, as nossas ascendentes, são mulheres extremamente fortes, são mulheres extremamente guerreiras, são mulheres extremamente valorizadas pelos homens e que, infelizmente, quando vem aqui para o Brasil, a gente tem esse rompimento, porque as mulheres e homens na época da escravidão, os pretos, eles não podiam se relacionar. E quando eles se relacionavam, era para procriar, para que tivesse mais alguém para ajudar na lavoura, para ajudar lá no trabalho escravo. Então, eles não podiam se apaixonar. Não era permitido para os pretos se apaixonar pelas pretas. Por quê? Se era uma preta muito bonitinha, muito fogosa, quem queria ela era o capataz, era o senhorzinho. E aí ela virava, infelizmente, uma escrava sexual. Então, esse homem não tinha nem o direito de escolher a mulher que ele iria ficar. E quando eles tinham um relacionamento íntimo, era sempre escondido, eles não podiam assumir. Então, entende de novo o termo assumir? Nem entre os pretos era permitido assumir um relacionamento. E quando essa mulher engravidava e nascia uma criança bastarda, essa criança bastarda também era escondida. Por quê? O senhorzinho não podia dizer que ele deitou com a mulher, e se ela tivesse engravidado de um preto, a criança seria preta. Então, entende como tudo isso que a gente vê hoje, de os pretos de pele clara se sentirem mal, de não sentirem-se nem brancos nem pretos, ficarem ali naquele limbo, né? Que eles sabem que não são brancos, sabem que não são pretos,
mas não se reconhecem, não têm uma identidade. A falta de identidade vem desde essa época. Eles não Verdade. podiam ter essa identidade, né? Eles não Gente, eram reconhecidos como nada. a gente tem outra pergunta aqui. Agora o Humberto Baltar colocou aqui uma Ah! pergunta. É, nosso espectador. Como deixar o relacionamento melhor com mãe light skin que acha besteira lutar contra o racismo e pela constante conscientização da nossa cor? Ela acha que eu tô louca. Como eu faço? Ah, pergunta de uma espectadora. Eu pensei que ela ia me perguntando. Gente, olha, que difícil, né, gente? Assim, na verdade, de novo, né, a gente volta. Não é uma questão de escolha dela, não é uma questão consciente. Ela simplesmente acha que ela consegue lutar contra o racismo se ela ignorar o racismo. É uma autodefesa baseada em muita dor e ela prefere não encarar, porque ela sabe que não vai ter condição interna de lidar com as dores e, enfim, todos os males que o racismo traz pra gente. Então ela prefere não encarar. A gente tem muitos pretos assim, hoje em dia, que preferem negar o racismo do que encarar, e eles preferem esconder, inclusive, traços deles que são pretos, para que eles não sejam tão feridos por causa do racismo. É muito difícil levar essa pessoa a uma consciência, sim, porque consciência é algo que tem que ser buscado individualmente. Mas eu acredito que sim, conviver com pessoas que não tenham esse reconhecimento sobre os males do racismo é muito difícil e muito doloroso. Mas entender que para elas também é uma grande dor, de repente coloca a gente num lugar de mais empatia. Porque todo preto vai sofrer racismo em algum momento da vida. Todo preto. E com quanto mais brancos você convive, mais chances de sofrer esse racismo você tem. Por quê? Uhum. Você vê que eles tratam você sempre de maneira diferente. E quando eles te tratam bem, eles acham que estão fazendo um grande favor para você. Essa questão da colonização é muito pesada. E a gente aprender a lidar com isso é um processo lento. Então, os mais antigos, os mais velhos, eles tiveram que aprender a fingir que não sofriam racismo. E isso vem vindo de ancestral para ancestral. Eles tiveram que aprender que estava tudo bem, que era assim mesmo, que a vida estava muito dura, mas que eles iam superar, que eles tinham que trabalhar mais para ganhar mais. É Nem todo isso. mundo gosta de todo mundo, nem todo mundo aceita todo mundo. Nem todo mundo é obrigado a aceitar você do jeito que você é, entendeu? Então, assim, a gente tem esse olhar para as pessoas que são pretas e que também sofrem o racismo, mas que querem esconder essa dor. Então, quando a gente tem essa empatia de entender que é muita dor e a pessoa não consegue dar conta de cuidar disso, porque ela já foi tão ferida que ela não consegue nem olhar para isso com essa clareza que a gente olha hoje. Ela ainda olha só para a dor. Então, com certeza é um espaço de diálogo, é o espaço da empatia mesmo. O caminho mesmo para a melhor convivência é a empatia. Olha só, muita gente falando aí sobre essa ressignificação que você deu, né? Essa questão de ser assumida. Sim. Foi incrível. O pessoal comentando. E, Grazi, essa live que você comentou sobre o relacionamento que você fez com a. Desculpa que Com a Jace. Isso, com a Jace. Perguntaram onde é que ela tá, onde é que fica essa live. Então, E essa live ficou salva. Essa live ficou salva, mas como foi de terça para quarta, já saiu do ar. Mas eu gravei essa live, eu vou editar e vou colocar no YouTube. Porque Sim. Como foram 3h30, assim, teve muito assunto, muito conteúdo, muitas perguntas. Eu vou tentar recortar ela para não ficar com os vídeos muito grandes e colocar as partes no YouTube. Já tem algumas coisas lá no YouTube sobre uma outra live que eu fiz, que foi sobre solidão e solitude, e a outra live que foi sobre relações abusivas e relações tóxicas. Então, essas lives já estão lá. O canal é Terapia para Felicidade. Então, tanto em todas as redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, é Terapia para Felicidade. Vocês buscando lá, vocês vão encontrar esses conteúdos. E eu vou tentar sempre mantendo atualizado, mas é difícil porque são muitos conteúdos sempre.
e eu preciso recortar, editar, então demora um tempinho. Mas busquem lá que com certeza vocês vão encontrar as lives lá no canal do YouTube, tá? Tá. A gente gravou a primeira live, porque perguntaram se a primeira live tinha sido gravada. Eu gravei aqui, Ai, que depois bom! vou pro YouTube e a nossa segunda parte também. E eu queria que você falasse assim algo que você acha que faltou, que é importante colocar, que eu vou ter que terminar porque tem que seguir a Sim, rotina. tem uma criança que é prioridade nesta vida, Brasil. Nós já estamos ultrapassando o período dessa criança. A gente tem que E aí, respeitar. aí eu queria que você dissesse assim, o que você acha importante deixar para essa live, né? Esse assunto que é tão importante, que é tão maravilhoso, sobre psicologia preta, e deixasse também, Sim, repetir o nome dos livros. Fala aí o que sim, você sim. tem que deixar. Beleza. Então, gente, vamos deixar ali o Apolo se divertir nesse momento, que ele está precisando aí. E deixa eu falar para vocês, o que eu considero mais importante em relação ao nosso aprendizado sobre a psicologia preta é a gente estudar. Porque quando a gente lê, quando a gente estuda, nossa mente se expande e a gente percebe que nós não estamos errados. Eu acho que partindo desse princípio de que nós não somos culpados pelo racismo, nós não pedimos para vir para o Brasil para ser escravizados, a nossa história é uma história ancestral de muita dor, mas é uma história de muita luta, de muita vitória, de muita resistência e de muita beleza, porque depois disso tudo que fizeram com o nosso povo, a gente continua aqui. Se eu estou aqui enquanto mulher preta, se Tainá está aí enquanto mulher preta, é porque nós ainda estamos sobrevivendo a todo esse processo que foi feito para nos matar e para nos excluir. Né? A gente vive num país que é extremamente desigual e que a gente tem que olhar para essa desigualdade e perceber que a culpa não é nossa, que a responsabilidade não é nossa, porque não fomos nós que inventamos o racismo. Então, quem inventou o racismo, que lide com ele. Porque se a gente está aqui, a gente tem as nossas características. Nós não pedimos para vir para cá, mas se aqui nós estamos, então nós estaremos com as nossas características, com a nossa pele, com o nosso cabelo, com o nosso remeleixo, com a nossa ginga, com a nossa capoeira, com as religiões, sim, de matrizes africanas, quem acredita e vai seguir, com tudo que tem direito, porque é a nossa cultura e a nossa verdade. E assim a gente vai estar honrando a história de quem veio antes da gente e que lutou para a gente tivesse esses direitos. Quando a gente se aproxima do conhecimento da nossa história, a gente se fortalece. Não tem outra maneira de se fortalecer enquanto pessoa preta no Brasil se não for através do conhecimento e do retorno para casa. E esse voltar para casa não é pegar um avião e ir para a África, porque a gente não tem nem como saber de que país a gente veio, quem são realmente nossos parentes. Isso agora já não faz muito sentido. Mas é voltar para dentro de você e se reconhecer como uma pessoa que está aqui no Brasil, mas que originalmente é africana. Se você observa que aqui no Brasil a gente tem sim muitos locais de pessoas pretas, a gente tem muitos escritores pretos, a gente tem peça de teatro, tem filme, a gente tem muita cultura preta. E quanto mais a gente se aproxima disso, mais a gente volta para casa. E esse voltar para casa é nesse sentido. Vou falar de novo os nomes. Lucas Veiga. Busquem ele aqui no Instagram e no Facebook. É um dos principais responsáveis por esse meu esclarecimento, tanto os cursos dele presenciais, quanto o curso que ele tem online, quanto os artigos que ele escreve, que são maravilhosos, as entrevistas que ele já deu, que também já ficaram gravadas. Entra no Insta dele que vocês vão encontrar tudo. E todo esse trabalho que ele faz de descolonização do inconsciente. E o que é muito importante. Então, todas as pessoas que estão trabalhando nisso hoje estão baseadas nos escritores de lá de trás e que a gente nunca nem ouviu falar. E por quê? Porque querem esconder todo tipo de sabedoria que diga respeito a nós. Então, nós temos que buscar. Não vai vir de mão beijada mesmo. Como nada nunca veio para a população preta de mão beijada, a gente sempre tem que correr atrás, a gente sempre tem que ir buscar o nosso conhecimento. E o que você souber, divulga, compartilha, espalha, não guarda para você. Sempre que você vê alguém preto que esteja se sentindo mal, se sentindo desmotivado, com certeza ele sofreu algum tipo de racismo, mesmo que não tenha sido um racismo direto, foi o racismo indireto.
foi o que atacou a subjetividade desse irmão e dessa irmã. E é nesse sentido que a gente deve olhar. Não é nos atos racistas, mas é em tudo que o racismo estrutural que movimenta o Brasil nos enfraquece todos os dias. Então, assim, observem isso, pratiquem o auto-amor. Sempre que você olha no espelho, você aceita tudo que está em você, você está praticando o auto-amor. Você está olhando para você e está elogiando o que tem em você, reconhecendo os seus traços como seus, como originais, como pertencimento ao povo que veio antes de você. Então, nunca deixe de pensar em você como alguém que é uma continuidade de uma história, que é uma história muito bonita. Se hoje o Brasil tem isso tudo de bonito que tem, é porque nós, nossos pais, nossos avós e toda a nossa ancestralidade trouxe essa garra e esse conhecimento e essa beleza para o nosso país. Então, reconheça isso como parte sua. Porque quando a gente olha para isso, dá uma força, faz a gente se posicionar. Não abaixa a cabeça para ninguém porque você é preto. Muito pelo contrário. A gente é o dono dessa terra. Nós e os índios somos os reais donos daqui desse país. A gente não veio para cá invadir nada. A gente veio para cá carregado, cortado, humilhado. E se hoje a gente está aqui ainda, é porque a gente tem uma história muito bonita para colocar em prática. E a gente só vai conseguir fazer isso estando junto dos nossos e conhecendo realmente a nossa história. Então, assim, busquem profissionais pretos o máximo que vocês puderem, profissionais que tenham um conhecimento antirracista, porque ainda tem muitos profissionais pretos, muitos irmãos pretos, que não conseguem se colocar nessa situação de combater o racismo. Então, a gente precisa olhar para a nossa sociedade branca enquanto uma sociedade, infelizmente, racista. E quanto mais pretos a gente tiver por perto, quanto mais a gente puder se unir a pessoas pretas, melhor. Então, se aproximem do que está dentro de vocês. E em nenhum momento permita que alguém desmereça você por suas características, porque é isso que te faz ser o que você é. Essa pessoa maravilhosa, incrível, especial e única, que é você dentro desse país que agora vai ter que engolir a gente, porque a gente está aqui. Verdade. Obrigada, Grazi. Obrigada. Nada, queridos. Obrigada para você, querida. Vamos fazer outras lives depois, vamos marcar outros assuntos, que esses assuntos não acabam nunca. Depois passem lá no meu perfil Terapia para Felicidade, que eu vou deixar todas as referências. Conheçam outros escritores também, outros psicólogos, outros psiquiatras, outros profissionais pretos. Inclusive, estou fazendo um projeto maravilhoso que se chama Pretitude, Atitude das Mulheres Pretas, que vai compor profissionais pretas maravilhosas, falando sobre todos os trabalhos que a gente tem em diversas áreas de conhecimento, inclusive áreas médicas, e vai ser um trabalho de pretas para pretas. Então, vou colocar em prática aí. Entra lá no perfil e curte as coisas que tem lá para vocês saberem mais sobre esses assuntos, tá bom? Foi um prazer estar aqui. Beijo, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.